ouvi rádio. Assim, não, eu pessoalmente só ouvi rádio uma vez. Porque eu tenho um amigo que me discipulou, o Rafael, que é locutor de um programa da rádio. E aí só, você da ouviu Paz o programa FM. dele, pronto, aí. Só. É. Agora, assim, eu entrar em uma rádio, nunca, pensando aqui nunca. pra ouvir. Só na Paz FM, porque o Rafael é o locutor E a galera para o da programa sua idade, dele. qual foi a última vez que assistiram a TV? Deve fazer anos. Então, mas assim, não tem. Eu posso dizer que faz uma década. É isso aí. TV aberta, até TV canais fechados, né? Não sei te dizer ali as companhias, mas assim, TV eu uso pra assistir filmes. Mas filmes em uma plataforma de streaming. Ok. Na Netflix, na Disney Plus e etc. Então os modos de propagação, né? De mensagens, não só cristãs, mas seculares, todo tipo de mensagem. As mídias, elas vão evoluindo, né? Algumas ficam para trás. E o processo de aceleração, de multiplicação, expansão, é muito rápido. É até difícil de você acompanhar. Então, se você hoje pensar numa estrutura rígida, você nunca vai crescer. Estruturas rígidas, elas se quebram com facilidade e estruturas rígidas têm dificuldade de expandir. É por isso que estagna. Não tem elasticidade, né? Não tem maleabilidade. E as pessoas confundem. Não é você ser maleável com relação à essência, à pregação do evangelho. Não é isso. Qual que é a essência? Assim, o que não pode ser perdido? Os princípios. Todas as vezes que nós temos aqui na igreja uma escola chamada Escola de Servos, que é a primeira escola, né? Depois vem a escola de liderança, depois tem a escola de teologia. Eu acredito muito no ensino para que uma igreja possa ser madura, né? Para que ela possa crescer na Bíblia. Eu acredito muito no ensino. Alguém disse, mas na sua igreja não tem escola bíblica dominical. Ela tem mais escolas do que a escola bíblica dominical. Tem muita escola. Só não tem o nome. Só não tem o nome. Mas tem muita escola e são mais intencionais, mais objetivas e com a frequência maior. É a Family Academy, né? A Family Academy, tem vários. São 3 escolas dentro da Family Academy. Hoje, por exemplo, na escola de servos tem 900 alunos. Será que eu teria 900 alunos numa escola dominical? Então, assim, é um conteúdo específico para aquele tempo. E na escola de servos, a primeira matéria é justamente princípios. E eu gosto de dar a primeira aula para explicar para a galera a diferença entre regras e princípios. Porque tanto as regras que nós temos e toda estrutura tem que ter regra. Ok? Sim. Tem que ter uma regra. Então, o podcast tem uma regra. O culto tem uma regra. Tudo tem que ter regra. Se você não tiver regra, vira bagunça. A gente só não pode confundir regra com princípio. As regras são ajustáveis. Elas são mutáveis. A regra você organiza de acordo com o tempo, com o momento. A regra é baseada nas ideias humanas, puramente humanas. Na nossa organização. Na nossa organização. Logística. Gestão, logística, organização. Administração. Então, assim, são regras, ok? Padrões e tal. Agora, princípios não. De onde vêm os princípios? Eles são bíblicos. Tem que ser bíblicos. E aí, nós utilizamos dos princípios fundamentados no Evangelho. Então, isso para nós não muda. Essa essência dos princípios não pode mudar. Pecado é pecado, ok? Então, as questões teológicas de regeneração, salvação, justificação, e tudo isso a gente mantém da mesma forma, apesar de mudar a linguagem. Uma coisa que eu ensino, e eu sempre falo com a turma aqui na igreja, eu não quero que ninguém suba aqui no púlpito, no altar, e pregue a respeito da Bíblia. Não, tem que pregar a Bíblia. Você tem que abrir o texto, ler o texto, você tem que explicar o texto e aplicar ele. Então, e terminar em Jesus. Não interessa se você está pregando sobre Raabe, a prostituta do Antigo Testamento. Cadê Jesus na mensagem? Você tem que terminar em Jesus, ok? Ele é o centro de tudo. Então, parece que não, mas são coisas simples, mas o Evangelho é simples, e é isso. Então, a gente definiu o que é regra e o que é princípio. Quebrar a regra, se ela não vai quebrar a estrutura, então você altera, você muda a regra, você pinta se organiza. Pinta as paredes, derruba a parede. Derruba a parede, pinta a parede amarela de azul. Eu descobri agora que algumas igrejas grandes nos Estados Unidos estão pintando as paredes de branco. Voltando ao branco. Estão voltando. E tá tudo certo. Sim. E aí? Olha, eu vou falar de mim, assim, a parede do lado de fora da nossa igreja, o esquema de cores nosso era azul e verde. Quando eu cheguei aqui era azul e verde ainda. Eu não vou mentir. Eu preferia azul e verde. Ok. Eu gosto do azul e verde. Eu criei um carinho pelo azul e verde. Azul e verde. É único.
Só não é tão único assim, porque o supermercado ali na frente também é azul e verde. O cara e chama Mercadão da Família. O cara montou um mercado ali em frente, colocou as mesmas cores da igreja e tal, o nome né? parecido, Mercadão da Família, Family Mas a Church. sua mãe, Susan Carla, também tá indignada porque tirou o azul e verde, né? Agora é preto, é preto, é preto, é preto, Agora é tudo preto. É preto e cinza e branco. Mas tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Mas achei legal que você colocou um laranja. Eu coloquei ali, um laranja, eu fui rebelde. Tem que ter pelo menos um pouquinho de cor, eu gosto de cor. Não em mim, né? Que eu também sou... Só a preto. hipocrisia. Calça preta. Só usa preto. Mas importa muito pouco, né? Mas muito, muito pouco mesmo. Na verdade, é a linguagem, né? A gente se adapta da forma que for necessário. A gente se adapta e isso aí são as regras, né? São os padrões que a gente cria, humanos. E o que me deixa mais impressionado é a hipocrisia de algumas estruturas, que quando faz o culto é tudo limpinho, tudo clarinho, tudo branquinho, tudo certinho. Aí faz um congresso de jovens, aí põe luz, põe fumaça, põe... Aí pode. Aí pode. Mas aí é que não pode. Quer dizer, você pode se for um evento separado num lugar à parte. Ainda planejado e organizado pela mesma instituição. A mesma Só tem que mudar o nome. Não é um culto. Você muda o nome. É um culto de jovens. Você muda o nome, muda o lugar, faz o que a gente faz e depois fala que a gente não pode fazer. Essa é porque, assim, se vê nessa questão mais tradicional que o jovem pode ter essas permissividades, essas questões... Permissividade talvez fique estranho. Mas, estranho. assim, Liberdade. essas liberdades, né? De ter ali uma linguagem mais contemporânea. Mas o que tem que ser entendido também é que um homem de 40 anos há 40 anos atrás não é igual a um homem de 40 anos hoje. As pessoas vivem mais tempo. As pessoas se cuidam melhor em questão de aparência, em questão de saúde. Você vê velhos, né? Palavra feia. Idosos, pessoal da melhor idade, ali aos 60 na academia. É isso aí. Indo pra nutricionista. Mudou. As mulheres, uma mulher hoje de 40 anos, parece uma de 20, há alguns anos atrás. Então, assim, a sociedade como um todo tem desejado, digamos assim, por essa longevidade, jovialidade, algo mais energético, espirituoso. Então, tá que o que eles chamam de culto de jovens em algumas igrejas mais tradicionais é simplesmente o nosso culto. Normal. Porque a mentalidade da igreja como um todo, apesar de haver sabedoria, né, ainda existe muita jovialidade na igreja como um todo. A gente vê isso. Na sociedade como um todo, hoje em dia, né? Me aparenta que a jovialidade tá um pouco mais em alta, digamos assim. É isso aí. Não, e outra coisa que eu queria que você que tá nos assistindo entendesse também, que é o seguinte. A estrutura mais antiga, que eu digo assim, a mais tradicional, tá tudo certo também. Porque tem gente que gosta. Eu amo. Então, eu amo. Então, e tá tudo bem, ok? Sim. Eu também gosto. Um dia alguém falou pra mim assim, pastor, essas luzes, essas fumaças, tá me deixando assim agoniado. Eu falei, eu também tô. Abraça comigo aqui que eu também tô agoniado. Então, porque eu acostumei de outro jeito, ok? Sim. Mas eu não estou fazendo uma estrutura para mim, porque eu já entendi, ok? Eu tô criando um ambiente que seja agradável para que as próximas gerações também se conectem. Sim. E qual que é meu sonho? É que os nossos filhos, quando chegar a hora deles, eles não se apeguem a isso que a gente fez aqui. Crio deles. Ok? Tipo assim, não se apegar a isso aqui. Mas a gente, o Brasil não foi discipulado, né? Foi catequizado. Né? A gente tem aquela ideia, né? A sacralidade do monumento, né? Da instituição. Sim. E tal, porque o banco, a cadeira... Porque igual aconteceu na Europa, né? A cadeira, o banco, sim, a parede, o lugar, é santo, não sei o que e tal. Mas Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, mais relevante do que o palco que eu subo é o altar que eu construo em mim para estar em cima dele. Amém. Até para mim, é um processo entender isso e viver isso, porque é algo importante. Eu gosto muito, 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 pela minha personalidade. Eu gosto de ritos, eu gosto de costumes. Sim. Eu entro lá no tempo que a gente morou na Europa, eu fiquei 2 anos e meio a mais, né? Esses 5 anos e meio que eu morei lá, o meu passatempo preferido era visitar igrejas. Igrejas católicas romanas e ortodoxas. Anglicanas. E também luteranas, wesleyanas. Que são assim, incríveis, né?
Assim, Diga-se de passagem, assim, é cena de filme, é surreal. É surreal, é incrível. E assim, até igrejas reformadas, né? Protestantes. Ok. Não só a católica romana e ortodoxa, mas como o senhor disse, também igrejas protestantes com arquitetura linda. E eu amo os ritos, assim, todos os costumes, o simbolismo que existe Estudar a respeito disso, né? É incrível, é incrível. E os simbolismos que existem por trás de cada detalhe, cada pedaço da arquitetura tem algo ali por trás, com intenção de ensinar algo. Eu acho isso lindo e eu valorizo muito isso. Eu gosto muito disso. Pessoalmente, eu sei que no Brasil não dá certo. No Brasil não dá certo. Infelizmente, não é algo que atrai o brasileiro como um todo. A Igreja Católica no Brasil, por exemplo, está em decaimento. Decadência há já algumas dezenas de anos, sendo substituída por igrejas que preguem a essência do evangelho, mas sem esses apetrechos, digamos assim, esses aparelhos que são secundários, né? Que são secundários. É ótimo ter um templo lindo, um templo assim com a arquitetura maravilhosa que demorou aí 50 anos para ser construída. Quando você entra, você suspira. Que você pensa, meu Deus, eu tô no céu. É como se representasse o céu na terra. É lindo, é lindo. Perfeito. Porém, a gente tem que entender o lugar culturalmente falando que a gente tá. A gente não tá na Europa no século XVI. Nós estamos em Goiânia. E os missionários que fundaram as nossas igrejas, todos são europeus, né? Sim. Trouxeram de lá essa mentalidade, essa cultura. Então nós temos a mentalidade que às vezes deseja por isso, mas quando é implantado a gente não consegue se adaptar bem. É isso aí. O pessoal tá passando, né? Passando para outra fase já. Mas é muito importante. Realmente a nova geração, ela precisa ser atendida, né? Ela precisa ser alcançada. Daí a razão do podcast é para isso, né? Sim. É que a gente está tentando fazer. De alguma forma, levar para as pessoas o que a gente faz aqui dentro, mas de alguma forma que alcance alguém lá fora, que alguém